Vamos lá, pessoal, seguindo aí o nosso conteúdo de educação ambiental. Na última aula a gente falou a respeito aí do consumo, então os problemas que estão relacionados aí ao consumo desenfreado, a quantidade de lixo que é produzido, então a gente falou mais a respeito dessas questões de consumo. Se vocês viram o documentário que eu mandei lá para vocês, o documentário A História das Coisas, ele conta aí um pouquinho de como que a gente tem uma sociedade hoje em dia totalmente voltada para a questão do consumo de uma forma geral. E hoje a gente vai falar a respeito de todo esse lixo que é produzido. Então, algumas maneiras que a gente começou a perceber que era possível da gente evitar alguns problemas. Então, a gente começar aqui falando desses 3 R's. Na verdade, são 4, mas a gente comenta isso mais tarde. Mas a gente percebe aí que a partir do momento que a gente consegue mudar a forma que a gente utiliza, que a gente manipula o nosso lixo, né? A forma que a gente trabalha o nosso lixo, a gente tem algumas melhorias aí. Uma delas é a questão da reciclagem e da reutilização. Então eu tenho esse lixo necessariamente, mas ele pode ser remoldado para fazer uma outra coisa, eu tenho um processo de utilização para uma outra atividade, enfim. Então dá sim para a gente ter um retorno, certo? Uma melhoria em termos de utilização do lixo de uma forma mais consciente aí. Então vamos entender primeiramente aí, né? Vamos entender como que funciona em termos mais conceituais. Então o que seria esse evento da reciclagem? Então o que a gente estaria fazendo com ele aí? Basicamente é um processo de utilização de resíduo sólido. Então eu vou necessariamente utilizar um resíduo sólido que foi gerado por alguma atividade e achar uma maneira de aproveitar esse material para eu continuar utilizando sem que ele seja descartado. Então, é eu achar uma maneira, talvez mudando as características físicas, então ele fazendo parte da estrutura de um novo objeto, talvez eu utilizando desse material como substrato para alguma outra produção. Então, eu estou achando maneiras em que eu posso pegar esse material, transformando esse resíduo em algo que vai ser utilizado por mais um tempo. Então, isso é algo que a gente já dá para a gente realizar, certo? E é algo que a gente já está trabalhando a respeito disso. Só que essa definição, ela fica muito restrita, porque ela fica restrita aos processos aí ligados à transformação. E nem sempre é só isso que dá para a gente fazer, a gente pode reaproveitar. Então, o que seria esse reaproveitamento? É quando eu consigo utilizar desse resíduo, porque talvez ele ainda não necessariamente precisa ser descartado. Então, o quanto de lixo que a gente tem que poderia necessariamente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, a gente percebe que muitos materiais que são descartados, que são dados como lixo necessariamente, ainda não terminaram sua vida útil. E isso gera a questão lá da história das coisas. Isso gera para a gente o pensamento de que a gente está descartando lixo sem ter a necessidade de estar descartando. Então, a gente está basicamente eliminando, liberando resíduo que ainda pode ser utilizado, que ainda pode continuar no seu processo de utilização. A gente está trocando por itens novos, basicamente é isso que a gente vai estar fazendo. Então, o que a gente precisa entender? A origem de tudo isso está no lixo, certo? Em como que a gente começou a lidar com o lixo aí. Então, o ponto inicial para a gente conseguir entender os problemas que a gente está hoje é entender como funciona a questão do lixo. E para a gente entender essa origem aqui, a gente vai ter que voltar um pouquinho no passado aí e começar a perceber que o lixo já vem sendo algo que traz alguns problemas ao longo das civilizações. Então a gente tem as civilizações antigas aí, como os nômades, por exemplo, que já sabiam dos danos que o lixo poderia causar. Mas nesse momento ainda, não era esse lixo que a gente tem hoje, com eletrônicos, com plástico. Então, esse material não existia. Então, a gente não está falando desse material. Nesse primeiro momento, a gente está falando de descarte mais orgânico. Então, as carcaças dos animais que eram caçados, a questão de fezes. Então, todo esse material era o lixo da época. E esse lixo precisava ser descartado em outros locais. Então, existiam pontos de descarte. Então, a sociedade começou a seguir para um momento de civilização, mas ainda muito rudimentar. Eles sabiam, sim, que a presença dessas carcaças atraía um grupo de animais, isso não era algo muito bom. Sabiam que as fezes seriam capazes de atrair doenças. Então, tudo isso a gente começou a perceber
como uma civilização ainda muito antiga, mas que já tinha uma ideia muito boa dos problemas que poderiam ocorrer. Então, a partir daí, a gente já começou a ter uma melhoria em termos aí de utilização do lixo, de destinação do lixo. Então, a gente percebe que várias civilizações antigas, elas tinham um sistema de esgoto. Obviamente, completamente diferente do que a gente está pensando hoje, não tinha saneamento básico, não é isso? Mas era uma forma de manter os resíduos, certo? Sem ter o contato com a população. Então já era uma característica muito boa aí em termos de organização. Então, o processo de pavimentação era algo já comum, obviamente não era asfalto, mas a gente já tinha um sistema de pavimentação, uma forma de tratar o solo para ele se manter daquela maneira, daquela forma, para a gente conseguir ter os processos de movimentação. Então, era uma organização muito boa para evitar os problemas que já existiam e que eles identificaram que poderiam existir também com a presença do lixo. Então, várias regrinhas foram criadas nessa época, em que o processo de descarte de fezes, de restos de animais, todo esse material, todo esse lixo produzido, ele necessariamente não ficava próximo às civilizações. Então, eles tinham um método de retirada. Na Idade Média, a gente já viu esses processos, em que as cidades necessariamente aí tinham locais, pontos específicos para o armazenamento e descarte desse material. Então, esse material não ficava totalmente a céu aberto, então isso não era algo que acontecia, não. Coisas que antes disso ocorrer era bem comum. A gente ter no meio da cidade, a gente ter locais com presença de fezes, com presença de carcaça. Então, isso começou a ser evitado porque a gente já percebeu que os problemas poderiam acontecer. Mas aí a gente fala de resíduos orgânicos, né? Resíduos orgânicos, processo de decomposição, consegue eliminar. A gente não vai ter casos de poluentes, porque são materiais aí que a flora bacteriana e fúngica consegue atuar em processo de decomposição e eliminar. Então tava tudo bem por enquanto. O problema veio com a Revolução Industrial. O que a gente começou a ter nesse momento? A gente começou a ter um aumento muito dramático, realmente, muito pontual. Então foi tudo muito rápido em um determinado momento, em que a produção de lixo foi lá em cima. E isso trouxe vários impactos para a gente. Então, o que começou a acontecer aqui? A gente começou a perceber que precisava achar outras medidas que conseguissem controlar a extensa produção de lixo. Então, isso era algo que a gente precisava fazer. Só que nesse momento a gente só se preocupava com o descarte de material orgânico. Nesse momento, com a Revolução Industrial, a gente já tinha plástico, já tinha esse material, já tinha todo esse material que contamina hoje em dia, mas ninguém se preocupava com ele. A gente se preocupava com o resíduo orgânico. Esse resíduo que era a nossa preocupação. A gente nem sabia, na verdade a gente sabia, mas não dava importância. Mas a gente estava ligando aí as questões de poluentes, as questões dos descartes, diretamente com os materiais orgânicos e não com o restante de materiais do lixo sólido que a gente acaba produzindo. Então, esse foi o nosso problema. Então, todo o processo aí de destinação do lixo, ele foi principalmente dessa... A gente cortou um pouquinho aí o áudio anterior, mas vamos seguir. Então, quando a gente fala dessa produção nova aí de resíduo, a gente percebeu que, além dos resíduos orgânicos, a gente teve a presença de outros materiais que traziam alguns problemas para a gente. Então, a partir da Revolução Industrial, a gente começou a encontrar novos resíduos e teve esse problema agora, em que a gente precisaria achar uma nova forma de controle. Então, se preocupar apenas com resíduo orgânico não era algo que a gente poderia fazer. Então, vamos lá. Então, o que a Revolução Industrial trouxe para a gente? Ela trouxe uma nova produção, obviamente, de resíduo orgânico, mais outros resíduos que foram chegando. Então, a gente não tem agora apenas o resíduo orgânico para se preocupar. Então, a gente começou não quer dizer que esse resíduo não existia, quer dizer que só agora a gente começou a se preocupar com ele. Então, o lixo eletrônico, lixo industrial de uma forma geral, lixo químico, lixo radioativo, todo esse material começou a trazer muitos problemas para a gente. E uma preocupação muito grande. Então, a gente começou a tentar achar maneiras
de tentar controlar, ou pelo menos tentar estocar esse local para um posterior descarte, sem a gente ter uma ação direta aí com o ambiente. Então foi o primeiro processo aí que a gente tentou realizar. Assim a gente começa a ver que a reciclagem ela era um ponto básico aí para a gente, era uma necessidade básica que a gente precisaria desempenhar a partir de agora. Então, como a reciclagem ela trouxe aí para a gente uma quantidade nova de produção, né, uma produção muito alta do resíduo sólido, a gente começou a chegar em uma situação um pouco mais complicada e muito mais preocupante do que a gente estava enfrentando até então. Porque até então, o lixo que a gente considerava era necessariamente o lixo orgânico. A partir de agora, com esse lixo moderno, vamos dizer assim, a gente começou a se preocupar com os fatores ligados ao descarte desse material. O que acontece aqui? Aqui a gente começa a ver que esse lixo moderno, ele seria capaz de, ao longo do seu processo de decomposição, quando acontece, ao longo do seu processo aí no ambiente, ele poderia ser capaz de produzir ou de liberar algumas toxinas, alguns componentes que poderiam causar alguns danos aí para a fauna, para a flora, para a gente, incluindo na fauna. Então a gente começou a perceber que isso era uma preocupação que a gente precisava tomar. Então, o que a gente entende? O que a gente percebe aí? Que a gente precisava achar uma maneira de controlar esse problema, certo? E conseguir seguir com as nossas atividades. Lembram de sustentabilidade? Então, é eu continuar produzindo, eu continuar tendo os processos da Revolução Industrial, as vantagens do desenvolvimento que a Revolução Industrial trouxe, mas eu precisava ter muito cuidado com a produção de lixo, com a produção desses componentes. Então, a gente precisava fazer um balanço aí nesses dois eventos. Então, o que a gente começa a ver? Que a reciclagem, de uma forma geral, eu vou agora pegar esse material que eu tenho, certo? E transformar como matéria-prima de um outro produto. E transformar como matéria-prima de um outro processo. Com isso, eu consigo pegar os materiais que são resíduos do nosso cotidiano e trazer novamente para a utilização, sem ter esse material indo direto para o ambiente, sem ter esse material sendo levado aí e causando os danos que pode causar. Então, independente da sua constituição, em questão de alumínio, papel, plástico, enfim, a reutilização desse material acaba sendo algo que a gente precisa ter, é algo que a gente vai precisar considerar. Seguindo aí, então a gente começa a ver o quê? Que todo esse processo aí de reciclagem, como a gente estava utilizando, estava começando a trabalhar com essas questões da reciclagem aí, a gente começa a entender que há muito tempo a gente já vem trabalhando com isso. Então, isso não é algo de agora, isso não é algo tão simples aí não. Então, desde o período das grandes guerras que ocorreram no nosso planeta, vamos dizer assim, a questão da reciclagem já acontecia. Só que não acontecia com uma finalidade ambiental. Ela acontecia para reaproveitar material necessariamente, uma questão econômica, e não uma questão ambiental. Porque não era um problema, né? Não era uma preocupação que eu ia ter nesse momento. Então, a preocupação era necessariamente algo econômico. Então, em um primeiro momento, a reciclagem se tornou um processo econômico. Pós-revolução industrial e pós a identificação dos problemas ambientais, aí sim que a reciclagem se tornou aí uma ação voltada para o setor ambiental. Tá, identificamos o problema, identificamos a produção, e agora a gente tem que pensar em alguma coisa. E como que eu vou fazer esses eventos de reciclagem? Como que a gente vai atuar nesses processos de pegar esse material e trazer ele para a produção de uma outra forma? Primeira coisa, se a gente tivesse um processo de coleta seletiva, já era ótimo. Então, alguns locais têm, algumas cidades têm, algumas empresas têm. Então, infelizmente, não é algo que é visível aí, algo que é comum para todas as populações, para todas as cidades. Não, infelizmente, não é. Mas existem pontos aí, necessariamente, de atuar nesses eventos. Existem maneiras, sim, da gente conseguir controlar esses processos, porque a gente tem pontos específicos de coleta aí. Então, isso é algo que a gente tem. Mas ele é, infelizmente, voltado a um setor econômico de novo. Então, existem materiais que são recicláveis, mas têm um custo muito baixo. Então, normalmente não são reciclados. Então, alguns tipos de plástico, alguns tipos de papel,
que acaba não sendo reciclável, não porque ele não pode ser reciclado, mas porque o custo de reciclagem é alto e o custo de venda é baixo. Então eu não vou gastar um dinheiro muito grande para reciclar um material que na venda ele vai ter um preço muito baixo. Então esse foi um dos primeiros momentos, um dos primeiros problemas que a gente começou a ter em relação aos processos de reciclagem. Então a gente sabe que é importante, a gente sabe que alguns produtos não são recicláveis, mas a gente começa a ver, a gente precisa voltar um pouquinho para essas questões. Hoje a gente sabe que a gente tem uma produção muito grande de resíduos, tem um descarte oceânico gigantesco, então muito lixo, muitos países jogam lixo indiscriminadamente no oceano. Então muitos países ainda fazem isso. Então navios repletos de lixo fazem o descarte necessariamente nos oceanos. E isso não é algo novo, isso não é novidade para ninguém. Então isso é algo que existe, algo que infelizmente acontece ainda. Então todo esse lixo está indo para o mar e as consequências disso a gente consegue ver sempre aí, né, de animais que acabam entrando em contato com o lixo e acabam trazendo grandes problemas para esses indivíduos aí. Além dos impactos diretamente aos ecossistemas, ao ecossistema oceânico, né? Então, mais um problema aí para a gente. Então a gente precisa entender que a partir do momento que grupos de países apoiam programas ambientais, apoiam programas ligados à reciclagem, a gente tende a diminuir um pouco, né? Diminuir essa complexidade desse problema. Alguns contam com coleta seletiva, alguns municípios nossos contam com coleta seletiva, nem todos. Algumas empresas, isso é um problema às vezes, a empresa tem coleta seletiva, mas quando quando a gente tem a coleta municipal, todo aquele lixo vai tudo junto e vai tudo para o mesmo lugar. Se não tem um grupo de pessoas como catadores, principalmente, que atuam nesse processo de reciclagem para pegar esse material, todo ele, independente de estar ou não separado, vai para o mesmo local, trazendo mais problemas aí para a gente e evitando que esse material seja reciclado. Uma das coisas que a gente tem que entender é que, mesmo que a gente sabe que o material é reciclável, não quer dizer que ele vai ser. Então, a gente, como eu comentei com vocês, eu posso ter um material que é reciclável, mas o preço dele é muito baixo. Então, a gente não vai ter uma empresa de reciclagem fazendo isso. O catador que vive disso, ele não vai pegar esse material, porque ele vai ter trabalho e ele não vai conseguir vender em um preço decente. E quando consegue vender? Então, essa questão da reciclagem está muito ligado ainda no setor econômico. A reciclagem, infelizmente, ainda não está tão associado aos problemas ambientais. Está mais associado a uma questão econômica. O que a gente precisa fazer? Reduzir. É a única maneira que a gente tem. Reduzir a forma que a gente produz, reduzir a forma que a gente libera esses componentes. A compostagem ela é utilizada mais para resíduo orgânico. Ah, mas resíduo orgânico não tem problema. Resíduo orgânico ele pode trazer impacto em termos de contaminação de água, solo. Então, eu posso ter essas contaminações acontecendo da mesma maneira, como sendo porta de entrada, aí, como sendo um local, um reservatório para a gente ter desenvolvimento de doenças, desenvolvimento de pragas e por aí vai. Então, não dá para a gente simplesmente ignorar a questão do resíduo orgânico aí também não. A questão das embalagens que a gente utiliza, se é reciclável ou não, isso é algo que a gente tem que a gente precisa adotar. Então, é uma política de vida que a gente precisa adotar em qual material que a gente vai utilizar ou não, certinho? Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp aí. Até mais, pessoal.